Olá, novamente estamos aqui para mais uma demonstração de um parâmetro associado à disciplina Qualidade da Água. Hoje veremos um novo parâmetro pertencente à série de sólidos. Trata-se dos sólidos em suspensão totais. Sólidos em suspensão totais é uma parcela daquilo que compreende os nossos sólidos totais. Trata-se de material que pode ser retido, separado fisicamente mediante uma filtração com uma membrana de 1,2 micrômetros. Então, a exemplo dos parâmetros sólidos totais, sólidos dissolvidos totais, o parâmetro sólidos em suspensão totais trata-se também de um método gravimétrico, onde teremos um resultado final expresso em concentração, massa por volume, e toda a obtenção é feita mediante diferença de volumes, de massas. Desculpe. Bom, para a obtenção desse parâmetro, para a realização do método, precisamos de alguns equipamentos, o que torna inclusive o método até um pouco caro de se empregar. Nós precisamos de um dessecador, uma vidraria de laboratório que contém sílica gel e que mantém os materiais em seu interior isento de umidade. Precisaremos de um sistema de filtração, composto por um copo, uma placa com um material poroso sintetizado, para acomodação da membrana e eventual filtração. Precisamos de uma bomba de vácuo para acelerar o processo de separação. E precisaremos de um Kitasato, que também pode ser substituído por um manifold, caso você tenha mais amostras. Eventualmente, precisaremos também de instrumentos para manusear a membrana, para acomodá-la, para retirá-la, pinças e uma espátula. E aqui, é claro, o objeto da nossa análise, a nossa amostra. E aqui, uma proveta que usaremos para medir o volume que empregaremos de amostra na nossa análise. Fora esse material preliminar que é empregado na metodologia, não podemos esquecer que, por tratar-se de um método gravimétrico, nós temos ainda estufa, mufla e balança analítica também necessários na confecção desses resultados. Bom, apresentado aí o material e as vidrarias necessárias, vamos para a metodologia. Primeiramente, vou mostrar para vocês que o Kitasato, ele tem essa oliva, na qual introduzimos a mangueira da bomba de vácuo. O sistema de filtração, introduzimos a base no Kitasato, e aí aqui no dessecador, com todo o cuidado de manuseio da tampa, nós vamos retirar a cápsula que contém a nossa membrana. Essa é uma membrana de microfibra de vidro de 1,2 micrômetros de diâmetro. Essa membrana, que eu acabei de retirar do dessecador, ela foi previamente preparada. Ela manteve-se na mufla a 550 graus por 15 minutos. Então, esse conjunto, cápsula mais a membrana, foi exposto a uma temperatura de 550 graus por 15 minutos para garantir que ela esteja calcinada, isso é, isenta, livre de qualquer impureza ao composto orgânico. É importante frisar que nessa análise, nosso objeto analítico é a membrana. A cápsula de porcelana, ela tem uma função apenas de transporte da membrana. Ela não entra no conjunto da pesagem, então eu posso manuseá-la com a mão sem nenhum problema. Essa membrana, calcinada, ela foi previamente tarada, isso é, eu pesei, eu obtive o que nós chamamos de P0, que é a massa dessa membrana. Essa membrana calcinada e tarada, com o P0 devidamente anotado, eu vou acomodá-la na base do sistema de filtração e vedar com o copo. Está montado o nosso sistema de filtração. A nossa amostra, por ser uma análise de sólidos em suspensão, compreende-se a presença de partículas em suspensão. Logo, é necessário que nós tenhamos uma perfeita homogeneização desse conteúdo, para que não ocorram erros de amostragem que possam mascarar ou causar um erro superestimado ou subestimado do valor de sólidos em suspensão total. Homogeneizei. E aí, vamos medir aqui na proveta
de 50 ml, o volume de 50 ml. Sempre lembrando que toda medição de volume se faz necessário que a checagem seja feita na altura do olho e obedecendo a curvatura do menisco. 50 ml é o meu volume de amostra, então não nos perdendo. Eu tenho já o P0, a massa da membrana, e 50 ml o volume da amostra. Vou agora ligar a bomba a vácuo e transferir esses 50 ml aqui para o interior do sistema de filtração. Visualmente eu checo, percebo que a amostra já foi totalmente filtrada. E aí, com cuidado, sempre puxando o copo para cima, eu desacoplo o copo. Com o auxílio da espátula, eu vou remover cuidadosamente a membrana. E aí, com a pinça, retorná-la para a cápsula. Agora, nessa membrana eu tenho um material retido, mas uma água que ficou presa por umidade. Eu preciso, nesse momento, retirar essa água. Por isso, levaremos para a estufa a 102 graus e manteremos lá por cerca de 1 hora, que é o tempo suficiente para secar essa membrana. Secando essa membrana, eu posso proceder à continuidade do método, que consiste na obtenção do que chamamos de P1, que é a massa da membrana, mais esse resíduo que ficou retido. E assim obter o que nós chamamos de sólidos em suspensão totais. Então agora nós vamos lá para a estufa e vamos deixar lá por 1 hora, 1 hora e meia, para que esse material seja seco. Então agora a nossa membrana com o material retido na filtração será acomodada no interior da estufa e aqui permanecerá por cerca de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, para que toda a membrana evapore a água e ela esteja seca. Passada essa 1 hora, 1 hora e meia, nós vamos retirar esse conjunto membrana e o cadinho e acomodar no dessecador para que chegue à temperatura ambiente. E assim para a nossa balancinha para obtermos o P1. Passado o tempo de 1 hora e meia, estamos aqui novamente na estufa. Agora com o dessecador, já com a tampa devidamente aberta e com o auxílio de uma pinça, nós vamos retirar a cápsula com a membrana seca. Acomodar aqui no dessecador, tampar e deixar que o material esfrie nesse ambiente isento de umidade. Uma vez chegando à temperatura ambiente, nós vamos para a sala da balança para medir o que chamamos de P1. Lembrando que o P1 é a massa da membrana mais o resíduo seco após a estufa. Bom, aqui nós temos o nosso dessecador com a cápsula mais a membrana, saída da estufa. Checamos que a temperatura do interior já está condizente com a temperatura do ambiente, portanto não haverá interferência na ordem da pesagem. Nós vamos abrir o dessecador, retirar a cápsula e com o auxílio da pinça acomodar apenas a membrana no prato da balança. Lembrando que essa é uma balança analítica com 4 casas decimais após a vírgula e que ela está devidamente calibrada, apta ao uso. Nós aguardamos a massa se estabilizar e aí anotamos o valor do visor, considerando que esse é o que chamamos de P1. O P1 é a massa da membrana mais a massa de resíduo seco após a evaporação da água. Só para ilustrar, esse procedimento também foi realizado previamente quando obtivemos o P0 da membrana. Quando apenas calcinamos a membrana na mufa e obtivemos aqui o P0. Então vejam, aqui eu retiro essa membrana da balança, volto para o dessecador e eu poderia
dá por encerrado a análise de sólidos em suspensão totais, caso eu desejasse apenas obter os sólidos em suspensão totais. Eu teria já aqui P0, massa da membrana, P1, massa da membrana mais o resíduo, e o volume de amostra. Com esses três valores eu consigo calcular os sólidos em suspensão totais. Entretanto, eu consigo ir além. Eu consigo, dentro dessa massa de sólidos em suspensão, quantificar o que é de ordem orgânica e o que é de ordem inorgânica. Para isso, eu vou obter o que nós chamamos de sólidos em suspensão fixos e sólidos em suspensão voláteis. A obtenção desses dois parâmetros, que são desmembrados deste inicial, se dá simplesmente levando agora essa membrana até a mufla e calcinando-a a 550 graus por 15 minutos. Ou seja, agora a gente vai levar então, a gente pode levar essa membrana para a mufla, manter por 15 minutos a 550 graus, e aí a gente vai conseguir remover dos sólidos em suspensão totais toda a parcela orgânica, sendo possível assim partir em sólidos em suspensão totais fixos e voláteis. E é isso então que nós faremos agora. Vamos levar para a mufla esse conjunto membrana mais cápsula. Após obtermos o P1, a medida da massa da membrana mais o resíduo, nós estamos aqui com o dessecador em frente ao nosso forno tipo mufla, que chega a temperatura de 550 graus. Vamos abrir o dessecador e, com o auxílio de EPIs, uma luva e a pinça, nós vamos levar o cadinho com a membrana para o interior da mufla. Aqui ele irá permanecer por 15 minutos a essa temperatura de 550 graus para que ocorra a queima do material orgânico, para que ocorra a calcinação dessa membrana. Após os 15 minutos, vamos retirar essa membrana, voltar para o dessecador, aguardar esfriar e obtermos o nosso P2. Bom, passado os 15 minutos, vamos novamente aqui com o dessecador retirar a nossa membrana da mufla. Lembrando que agora o que restou, em termos de sólidos em suspensão, são aqueles de origem inorgânica, o que chamamos de sólidos em suspensão fixos. Fechamos o dessecador e aguardamos chegar à temperatura ambiente. Chegada a temperatura ambiente, vamos até a nossa salinha da balança para obter o P2 e assim finalizar as nossas medições que nos permitirão avaliar todas as parcelas de sólidos em suspensão na nossa amostra. Novamente, aqui estamos na nossa sala das balanças, com o nosso dessecador e a cápsula com a nossa membrana aqui dentro. Agora a membrana recém-saída do forno mufla, onde ela ficou por 15 minutos a 550 graus. Aguardamos chegar à temperatura ambiente. Torna-se lógico de que demorou um pouco mais, porque a temperatura é muito maior. Então aguardamos com muita paciência chegar à temperatura ambiente. E aí agora basta novamente proceder à pesagem dessa membrana. Sempre com o mesmo cuidado. Abrir o dessecador, lembrando que não há problema de manusear a cápsula com a mão, porque eu não vou pesá-la, ela não faz parte do conjunto de análise, ela apenas é um meio de transporte da membrana. Com a pinça eu vou acomodar essa membrana dentro da balança analítica, aguardar estabilizar o valor e anotar esse valor como P2. P2 como massa remanescente após a mufla, associado aos sólidos em suspensão fixos. Bom, dentro das fórmulas que o método me oferece, eu consigo quantificar sólidos em suspensão totais, sólidos em suspensão fixos e, por diferença, sólidos em suspensão voláteis. E dessa maneira eu tenho três parâmetros extremamente importantes para a área de saneamento.